Daqui a pouco, o jogo válido pela 16ª rodada, Cruzeiro entrará em campo contra o Grêmio, que é o 18º, está na zona de rebaixamento, enquanto o Cruzeiro está na 7ª colocação com 23 pontos e detalhe, com um jogo a menos em relação aos que estão acima dele. É o último jogo do Cruzeiro sem poder estrear os reforços. Queríamos tanto dia 10 de julho, ele chegou, contudo não poderemos contar com os reforços hoje, mas já projetando sábado contra o Bragantino, inclusive o Cruzeiro já anunciou que já tem mais de 10 mil ingressos vendidos, já mais da metade, porque vamos jogar, infelizmente, no Independência. Pecado essa partida não acontecer no Mineirão. Mas voltando ao assunto do jogo de hoje contra o Grêmio, importantíssimo seria o Cruzeiro vencer, seja com desempenho ou não, porque contra o Corinthians foi a junção perfeita, né? O desempenho bom mais os 3 pontos. Eu não tenho esperado um jogo fácil contra o Grêmio, apesar dos desfalques, dos problemas, está brigando na parte de baixo. Segundo a imprensa, apesar do Renato estar pressionado pela própria imprensa e parte da torcida, contudo, pela diretoria, está sendo bancado. Então, independente do que acontecer hoje ou não, Renato será mantido. Mas, sinceramente, a preocupação do cruzeirense não é com o Renato Gaúcho, é com o Cruzeiro como visitante. Temos que aproveitar o desempenho bom em relação ao Grêmio e vamos impor, quem sabe, para trazer esses 3 pontos lá do Rio Grande do Sul. A mentalidade dos atletas ao sair do jogo contra o Corinthians é de que sabemos que precisamos melhorar fora de casa. Se não der para vencer, pelo menos não venhamos perder. Outro detalhe importante, independente do que acontecer na rodada, o Cruzeiro terminará no máximo na 9ª colocação, ou seja, entre os 10 do Campeonato Brasileiro, tem a estreia ainda dos reforços que acontecerão aos poucos, mas esse elenco conseguiu ter este feito de nos colocar entre os 10 do campeonato, mesmo com um time limitado. Os desfalques do Grêmio são Soteldo, Jeromel, Rodrigo Eli, o Carvalho, o André Henrique, Diego Costa e Fábio, além de JP Galvão e Rafael Cabral. Por força de contrato, não pode enfrentar o Cruzeiro. Marquezin vai ir no gol do Grêmio. Já o Cruzeiro tem um desfalque de Marlon, Lucas Silva, esses que foram titulares contra o Corinthians e não poderão jogar. O Kaique deve entrar na vaga do Marlon, já no lugar do Lucas Silva deve ser o Ramiro, eu entraria de Felipe Machado. Temos retorno importante do João Marcelo, o zagueiro, o nosso melhor do elenco, que não jogou contra o Corinthians, volta a ficar à disposição. O Cruzeiro tem Zé Ivaldo e Kaique, além de Ramiro, pendurados para a partida contra o Red Bull Bragantino. Principalmente falando de Kaique e Zé Ivaldo, para não perdermos eles para o jogo contra o Bragantino. A arbitragem para essa partida fica por conta de Bruno Arleu de Araújo, ele que é FIFA do Rio de Janeiro, até tenho falado, né? Ou gosto de falar. O fator ser FIFA ou não no Brasil realmente não faz diferença. Bruno Arleu, então, é o soprador de latim, o assistente número 1 é o Luiz Cláudio Regazzoni, também do Rio de Janeiro, o auxiliar de número 2, Carlos Henrique Alves de Lima, também do Rio de Janeiro, olho no VAR, que no futebol brasileiro gosta de ser protagonista, que venha passar despercebido, principalmente em relação ao Cruzeiro. Rodrigo Guarizo Ferreira, do Amaral, também do Rio de Janeiro. Lembrando que esse confronto entre Cruzeiro e Grêmio, eu não espero um jogo fácil. Até falei que o caso do Grêmio ter perdido por 3-0 para o Juventude, creio que vai criar uma dificuldade ainda maior para o Cruzeiro nessa partida. Se essa derrota fosse mínima, talvez, né, seria o cenário ideal para o Cruzeiro, mas isso, como eu já disse no outro vídeo, é apenas achômetro, não tem como ter certeza acerca disso. Contudo, confronto entre Cruzeiro e Grêmio, quando se trata de duelo histórico, quem joga em casa geralmente tem prevalecido, que não seja hoje, mas vou trazer o histórico deste confronto. No total, 80 jogos entre as duas equipes. Foram 32 vitórias do Cruzeiro contra 26 do Grêmio e 22 empates. O Cruzeiro tem uma leve vantagem em relação ao Grêmio. E aí sim, quando é mandante, o Grêmio tem uma grande vantagem.
41 jogos, o Grêmio como mandante enfrentou o Cruzeiro. São 18 vitórias, 16 empates e apenas 7 vitórias do Cruzeiro. Que assim como o Grêmio em casa contra o Cruzeiro é forte, vice-versa também. O Cruzeiro, quando enfrenta o Grêmio em casa, são 38 jogos no total. São 25 vitórias do Cruzeiro, 5 empates e 8 derrotas somente. Que hoje o fator casa não venha prevalecer aquilo que tem prevalecido historicamente falando entre essas duas equipes. Que o Cruzeiro possa se impor, desempenha hoje melhor que o Grêmio e diferente em outras partidas, com times e elenco superiores tecnicamente em relação ao Cruzeiro e ao próprio Grêmio, onde o Cruzeiro desempenhou bem, mas não conseguiu pontuar. Flamengo, São Paulo, Bahia, são os três que eu já lembro de cara que hoje seja diferente. Ainda que não desempenhem bem, creio que os pontos hoje é até mais importante que esse desempenho. Dito tudo isso, acho que o Cruzeiro vence por 2-1 no Campo Centenário do Caxias, que também é um dificultador em relação a essa partida, pois acho que o gramado não vai estar em bom estado. Isso vai dificultar também o Cruzeiro, mas confiante na vitória. Diz aí nos comentários o seu placar, porque quem sabe o Cruzeiro volta com os 3 pontos lá do Rio Grande do Sul.